Olá, sejam muito bem-vindos ao Semana em Debate, programa da revista Focus Brasil. Meu nome é Pedro Camarão, eu sou jornalista aqui da Fundação Perseu Abramo. Hoje, excepcionalmente, eu estou apresentando o programa porque o companheiro Lázaro Rosa teve algum probleminha de saúde, já está tudo bem com ele, mas infelizmente só vai poder voltar com a gente na semana que vem, certo? Só lembrando que o nosso programa ele fica disponível no YouTube sempre nas sextas-feiras às 7 horas da noite. Você também pode ouvir através do Spotify. Bom, quem está aqui comigo hoje nesse programa é o companheiro Breno Almeida, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. O Breno é economista, bancário, especialista em gestão pública pela Faculdade de Ciências da Administração da Universidade de Pernambuco. Breno, meu camarada, seja muito bem-vindo. Que semana intensa, né? Demais. Eu agradeço o convite e vamos embora fazer um grande programa. Tá certo. Bom, a nossa convidada é a Biazita Gomes. Ela é professora de filosofia, analista política e especialista em relações internacionais, em direitos humanos, especialista em direito internacional humanitário e geopolítica. Biazita, seja muito bem-vinda aqui ao espaço da Fundação Perseu Abramo, certo? Olá, gente. Obrigada pelo convite. Vamos aí conversar bastante, que foi uma semana bem pesada. É isso aí. Bom, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria aqui chamar a gente para o Momento Focus, no qual a gente fala sobre a revista Focus Brasil, né? A última edição da revista, ela é sempre publicada às terças-feiras no site da Fundação, né? O site é o fpabramo.org.br/Focus Brasil, né? Você está vendo na tela aí a imagem do site da Focus. Você vê aqui, ó, a capa, né, dessa semana, obviamente, que foram as manifestações por todo o Brasil, né? A manchete principal foi a esquerda retoma as ruas, e lá, dentro dessa edição, você vai encontrar uma série de matérias sobre como foram essas manifestações. Você vai poder ver também na íntegra o discurso do Edinho na Avenida Paulista. Você vai poder ver o que o Lula falou na ONU, como você está vendo aí, além, é claro, de como foi a cobertura da imprensa internacional sobre as manifestações aqui no Brasil contra a PEC da bandidagem, PEC da blindagem, chame como quiser, essa tentativa de retrocesso por parte da Câmara dos Deputados aqui no Brasil, não é verdade? Bom, vamos dar prosseguimento, então. A gente vai começar falando sobre essa participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU, lá nos Estados Unidos, né? Acho que todo mundo praticamente conseguiu ver algum trecho do discurso do presidente, porque foi um discurso muito duro, ele fez uma série de críticas aos Estados Unidos, né, especificamente ao Donald Trump, sem fazer qualquer menção ao nome do Donald Trump, mas essas críticas foram muito bem endereçadas. Ele também criticou o Benjamin Netanyahu, o genocídio em Gaza, falou que a fome está sendo utilizada como uma arma de guerra, fez um alerta para a emergência climática. Acho que o Brasil também deu um grande passo lançando um fundo internacional em defesa do clima, né? Acho que o Lula falou em liderar pelo exemplo através desse fundo. E depois de tudo isso, a gente viu o Donald Trump fazer um rápido aceno ao presidente Lula, mas uma coisa que mudou completamente ali a narrativa do que estava acontecendo. Então, eu queria primeiro, Biazita, que você comentasse um pouco para a gente, né, o que você vê que assim, o saldo dessa passagem tão forte do presidente Lula pela Assembleia Geral da ONU? Eu costumo dizer que assim, o presidente Lula ele já é um grande representante do Sul Global, né? Ele já é colocado como um dos maiores estadistas do Sul Global. Mas a partir dessa Assembleia, ele se transformou no grande líder do Sul Global. Porque a fala dele na Assembleia da ONU não foi uma fala direcionada apenas ao Brasil, né? Ele fez uma fala por todo um grupo de antigos periféricos que precisam de representação política urgente. Então, assim, ele não falou só de Gaza, ele falou das intervenções no Oriente Médio de forma irregular, ele deixou muito claro que
a ética ocidental ela está em xeque, né? O pressuposto do Ocidente, né? Como se fosse a grande civilização, a civilização que deve nortear o mundo, está completamente em xeque. Então, ele fez uma fala representando uma ascensão de um sul global, fez uma grande fala de estadista, e ele conseguiu pontuar os problemas. A gente está vivendo um problema de colapso da ordem mundial. A ordem mundial, que foi formada em 1945, ela colapsou completamente. E a gente não tem, nesse momento, nada que substitua. Então, a gente tem duas situações. Ou uma ascensão, né, do Trump com os Estados Unidos com uma ordem mundial unipolar, ou uma ordem mundial multipolar, tendo o sul global como puxador dessa ordem mundial. E aí a fala do Lula traz muito isso na Assembleia da ONU. Então, foi uma fala muito dura, talvez tenha sido uma das falas mais duras em décadas de Assembleia da ONU, porque a gente está falando de uma fala que apontou problemas muito graves, o colapso ético ocidental, apontou a questão do genocídio em Gaza. Eu gosto sempre de lembrar que o presidente Lula foi o primeiro líder do G20 que falou o termo genocídio em Gaza, antes das instituições internacionais terem coragem de falar o termo genocídio, e ele apoiou muito por isso. Na Assembleia da ONU, praticamente todos os líderes internacionais falaram o termo genocídio, deixaram claro que ocorria um genocídio. Então, ele faz um apontamento de temos um problema no mundo, temos um colapso ético, temos um colapso civilizatório, o Ocidente está colapsando, e como é que a gente vai resolver esse colapso? Então, foi para além do Brasil. Ele fez, obviamente, uma fala de um representante brasileiro, que deixa muito claro o crescimento do país, mas foi muito além do Brasil, porque ele representou todo o sul global, e muitos países do sul global não têm o poder de fala que o Brasil tem. Né? A gente tem um protagonismo no mundo hoje muito forte, principalmente aqui na América Latina. Então, assim, quando ele fala da questão de Cuba, que foi colocada de forma irregular como financiadora do terrorismo, quando ele faz um alerta, né, para a perseguição que acontece aqui na nossa região de supostos narcotraficantes, querendo tipificar esses narcotraficantes como terroristas, o que não cabe, mas isso é uma tentativa de interferência na região. Então, ele foi pontuando os problemas que estão acontecendo no mundo nesse momento, e ele instigou as pessoas a pensar assim, a gente tem um problema muito sério, a gente precisa resolver. Né? A forma como o mundo está organizado agora, ele não consegue resolver esse problema. E aí ele apontou uma outra grande falha, que é a inoperância do Conselho de Segurança em conseguir controlar o genocídio em Gaza. Porque não é só em Gaza, né? Começa em Gaza o genocídio. Quando você tem a barbárie como forma de controle social, principalmente do Ocidente, a tendência é que se expanda para outros territórios do sul global. Então, foi uma das falas mais fortes das últimas décadas. E abriu brilhantemente a Assembleia da ONU em um momento que a própria ONU está em xeque. Né? Não a ONU como instituição deixando de existir, mas esse tipo de organização da ONU, que é um tipo de organização que foi feita após a Segunda Guerra Mundial. Aquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial não existe mais. Aquele mundo acabou. Então, você precisa reorganizar as instituições internacionais de acordo com esse novo mundo. E ele fez um alerta também para a própria Organização Mundial do Comércio, né, que precisa ser reformulada, a OMS precisa ser reformulada, todas as organizações internacionais precisam ser reformuladas, mas não tem que acabar. Né? Porque essa fala de acabar com as organizações multilaterais é uma fala da extrema-direita, né? Porque eles não querem nenhum tipo de órgão mediador internacional. Então, o Lula deixa muito claro assim, precisa reformar, precisa reorganizar, mas precisa continuar existindo, precisa ter o seu valor reconhecido e tem que voltar a ter a importância que teve em outros tempos. Porque o que está acontecendo no mundo acaba desvalorizando muito a função da ONU, ela vai perdendo, ela vai se desgastando até as pessoas acharem que ela não é mais necessária. Então, foi uma fala bem pontual. Tá certo. Meu caro Breno, o presidente Lula, mais uma vez, fez história na Assembleia Geral da ONU, né? Queria que você também comentasse e falasse para a gente um pouco do que você acha que pode vir, né, desse aceno aí do Trump com Lula, enfim. Pedro, eu ouvindo a Biazita, lembrei de uma tela, né, de um conterrâneo meu e do presidente Lula, o pernambucano Cícero Dias, que ela dizia assim, eu vi o mundo e ele começava no Recife. Né? O discurso do presidente Lula parte da premissa de que ele vendo o mundo aos olhos do Brasil. Né? Eu vi o mundo e ele começava no Brasil. Então, toda a digressão que o presidente faz com relação ao cenário mundial parte de um olhar brasileiro de quem tem buscado colocar na centralidade da leitura política a defesa da democracia e da soberania. Então, isso foi costurando o discurso do presidente Lula. Né? Falar de casa, né, aos olhos de casa, falando do mundo inteiro.
Então, ele coloca a universalidade do assédio americano ao Brasil como um problema que tangencia todos os continentes, nas mais diversas formas. Então, ele vai modulando e ele vai fazendo essa jornada no discurso dele, partindo dessa leitura, enquanto defendendo a soberania brasileira. E isso ele vai ratificando essa fala dele nas entrevistas que ele foi dando para a imprensa e nos relatos dele que ele foi falando, nas outras atividades que ele participou em Washington. E daí eu consigo destacar um elemento que ele vai dialogar mais adiante, quando a gente conversar sobre a conjuntura interna, mas sobre a questão da grande política. Né? Ele, naquela entrevista, quando ele é perguntado por um repórter com relação a eventuais sanções, se ele vai conversar com o Trump com relação às sanções, ele fala que é uma coisa política, a política pequena. O presidente Lula praticou a grande política, que eu acredito que é algo que ele tem feito internamente. E aí eu vou dizer isso mais adiante, quando a gente falar da conjuntura nacional. Mas o presidente ele se colocou como um grande político, evidentemente sublinhando a questão do Sul Global, mas como alguém que, antes do conceito de Sul Global, fazia esse tipo de interlocução. Então, o conceito de Sul Global, ele posiciona o presidente Lula, mais especificamente por conta da efeméride dos BRICS e a consolidação dos BRICS enquanto um eixo importante do poder global, mas ele coloca como grande artífice da grande política mundial. Então, isso é o que salta aos olhos. A gente sai do termo de fazer a pequena política mundial, acho que é problemático a gente usar o nome anão diplomático, a gente usar esse termo, né? Muito problemático a gente reverberar isso. Então, a gente sai de fazer uma política pequena internacionalmente e passa a fazer a grande política, lançando mão dos grandes debates, sendo um artífice dos grandes debates, mas sem descuidar do olhar da questão nacional. Então, na medida que o presidente ele começa a escalar, falando que defende a soberania do Brasil, que o Brasil saiu do mapa da fome, que nós estamos retomando nossa credibilidade internacional, estamos melhorando nossos indicadores econômicos e sociais, e nisso apontando para as grandes mazelas do planeta, como coloca agora, e oferecendo as alternativas, sobretudo ancoradas no diálogo e na participação e no fortalecimento da democracia, isso é que eu acho mais importante. O discurso do presidente ele deu um norte. Eu acredito que ele representa a maturidade do presidente Lula enquanto leitor da dinâmica mundial. O presidente ele lê a dinâmica mundial com muita maturidade, a maturidade de quem governa um país continental pela terceira vez, de quem no seu próprio país conseguiu consolidar e liderar uma força política que tem a simpatia de mais de um terço da população. Então, assim, o presidente Lula, de fato, apresentou ao mundo inteiro o seu capital político, fazendo essa leitura, aos olhos do Brasil. É importante a gente sempre sublinhar isso. O discurso do presidente Lula não é um discurso de quem está apenas fazendo a leitura da conjunção mundial, mas é fazendo a leitura da conjuntura mundial aos olhos do Brasil. E eu acredito que pela primeira vez, nós tivemos uma repercussão tão grande de um discurso do presidente brasileiro numa Assembleia das Nações Unidas. Isso eu acredito que acertadamente a comunicação do PT, a comunicação do governo, criou expectativa com relação ao discurso do presidente, e essa expectativa se materializou numa grande fala. Então, eu acho que a gente demarcou muito bem isso, e eu acredito que a nossa tarefa agora é repercutir os cortes disso, aprofundar os cortes disso, nessa perspectiva mais analítica que Biazita coloca. Eu acho que Biazita diz, beleza, foi massa, mas a gente pode aprofundar isso aqui, e a gente pode aprofundar isso aqui, pode aprofundar acolá, e lembrando que isso também vai fez com que o presidente Lula se comprometesse diante do mundo inteiro com relação a esses temas. Então, isso também é bom, porque o presidente Lula vai poder retomar isso aí mais adiante. Agora, é importante a gente lembrar, que nesse momento da história, o Brasil e o presidente Lula ocupa a presidência do Mercosul,
presidência do BRICS, né? A ex-presidenta Dilma é presidenta do Banco do BRICS, tem uma série de posições, né, que o Brasil está ocupando, e, por consequência, a figura do presidente Lula, né? E aí eu acho que é muito importante a gente refletir nesse sentido que vocês falaram e que o Breno falou agora no final, sobre o resultado, né? Porque o quanto, eu não sei se a gente consegue, né, falar tanto sobre isso aqui, mas assim, o quanto que o presidente Lula lidera, de fato, as outras nações, a partir dessa fala ali na Assembleia Geral da ONU, lembrando, também, acho que o Breno observou muito bem, mas lembrando que os últimos discursos do Brasil na Assembleia Geral da ONU, né, foram completamente diferentes disso. Quem não lembra do Bolsonaro falando um monte de bobagem naquele mesmo lugar, né? Privatização da SEDAI. Né? Poxa, e a gente vê agora esse cara que vem assim, dando o tom daquilo que o mundo precisa, né? Que é parar com a matança, combater a fome e pensar na emergência climática. Então, Biazita, você consegue falar um pouco para a gente sobre essa liderança internacional que o Brasil exerce hoje? Né? Lembrando que, inclusive, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, fez questão, né, há muito tempo, e fez questão de conversar com o presidente brasileiro, de pedir apoio. Então, a gente sabe que a imprensa brasileira tenta negar, mas, né, a imprensa tradicional brasileira tenta negar, mas o presidente Lula tem um espaço de liderança internacional muito forte, né? Eu acho interessante a gente apontar que isso foi uma construção, né? Eu acho que, primeiro, que a própria história do presidente Lula no Brasil, em termos até nos últimos 5 anos, né, quando ele foi um perseguido político, passou por um processo muito complicado, foi preso, aí ele consegue a sua liberdade seguindo todo o rito judicial, tanto internacional como nacional, e ele volta à presidência através do voto num combate à extrema-direita. Isso já é muito simbólico, porque o Brasil foi praticamente o único país que conseguiu vencer a extrema-direita no voto. Ele conseguiu vencer a extrema-direita no processo eleitoral com a extrema-direita sendo governo. Então, isso já é muito simbólico. Então, ele mostra uma força muito grande, o Lula, nesse momento. E aí ele fez uma construção, né, internacional muito interessante, porque ele, por exemplo, ele reabilita instituições na América Latina, que é importante a gente dizer, instituições que estavam paralisadas pelos antigos governos de direita. Então, ele trabalha muito nessa reunificação da América Latina, ele trabalha na ideia de que a América Latina precisa se unir, apesar de suas diferenças, porque ela precisa se fortalecer internacionalmente. Ele vai construindo toda uma trajetória já no G20 também, trazendo o Brasil como um protagonista ali nas discussões. Ele traz no G20 a nova governança global. Ninguém estava com coragem de tocar nesse ponto. Todo mundo sabia que tinha um problema no mundo, ninguém tocava nesse ponto. E o tema do G20 obriga o mundo a entender que o mundo é muito mais do que algumas nações europeias, né? Existem demandas internacionais muito maiores, então o Lula traz isso no G20, e ele vai construindo, ele é um dos grandes fatores de crescimento do BRICS, importante a gente dizer isso. O BRICS até então era assim, um grupo econômico e tudo, mas ele não tinha essa representatividade política, né? Ele não tinha essa força política onde os países querem se aliar ao BRICS, não só pelas parcerias econômicas, mas por se sentir protegidos e representados dentro desse grupo. Né? Ali é um grupo onde o sul global, os antigos periféricos, os não aliados antigamente, conseguem ter algum tipo de expressão, conseguem crescer politicamente. Então, ele vai fazendo uma série de pontes. Eu brinco muito que o Lula ele é respeitado na Europa também, né, no Ocidente político, porque ele consegue ser a ponte entre o sul global e o norte global. Porque ele não consegue ser desconstruído pelo norte global. Ele é um líder democrata, ele entrou pelo processo eleitoral, ele luta contra a extrema-direita, ele coloca a democracia como um ponto focal muito forte no Brasil, ele não admite um questionamento ao sistema democrático. Então, ele vai fazendo uma série de alinhamentos onde ele consegue juntar o Ocidente, ali respeitando o Brasil nesse processo de crescimento, mas ele consegue também trazer o sul global com força. Então, assim, a gente tem um BRICS a partir de 2023, com uma série de parceiros e outros países querendo entrar, porque vem o BRICS muito mais do que um grupo econômico, mas um grupo de representação política para reformas internacionais. A gente vê o Lula, ele vai construindo e fazendo as pontes e sem tomar um ladismo. Então, ele consegue perfeitamente ter uma ótima relação com a França e ter uma ótima relação com a Rússia, de Putin.
né? Ele não faz essa coisa do bem ou mal, ele abandona essa dicotomia ideológica internacional, né, do bem contra o mal, o Ocidente versus não Ocidente. Ele consegue agrupar no seguinte: existem problemas humanos, existem necessidades humanas. Eu acho que é isso que é o mais interessante do presidente Lula. Ele consegue destrinchar o cenário internacional, porque estamos lidando com seres humanos, independente dos países que estão ali inseridos. Há problemas internacionais muito sérios. E uma das falas mais importantes do presidente Lula, que eu achei a Assembleia brilhante a fala dele, mas a fala dele na Conferência para a Democracia, para mim, foi a fala mais importante. Porque ele faz um processo de reflexão profunda de onde nós, progressistas, onde nós, esquerda, erramos, onde nós, democratas, erramos para abrir espaço para a extrema-direita internacional. Ele promove uma reflexão. Então, assim, o ponto focal do Lula é: precisamos manter a democracia no mundo. Por que precisamos manter a democracia? Porque só a democracia protege o ser humano no mundo. É só a democracia que garante os direitos civis para todas as pessoas do mundo, independente norte global ou sul global. Quando a gente abandona a democracia, a gente abandona essa proteção aos direitos civis e, consequentemente, a humanidade fica em risco. A gente faz uma escolha pela barbárie. A barbárie como forma de controle. Então, ele consegue fazer as amarrações políticas, ele consegue fazer as amarrações entre os países, mas com foco sempre no ser humano. E se você tem um foco no ser humano, no indivíduo, nos direitos civis daquelas pessoas, você consegue ser escutado, né, tanto por nações do norte global que querem manter sua hegemonia, querem manter seu poder, querem manter o seu destaque, mas também começa a ser ouvido por outras nações, como Rússia e China, que tem uma relação de respeito muito forte com o presidente Lula. Ele consegue ser essa ponte. E poucas lideranças políticas conseguem ser essa ponte. E ele é essa ponte pela defesa da estrutura democrática. Tanto que, quando ele foi preso, ele, em momento algum, desrespeitou a democracia. Em momento algum, ele optou por ir para uma embaixada. Em momento algum, ele optou por descumprir as ordens judiciais. Ele sempre fez tudo dentro do que a estrutura democrática, as instituições democráticas dizem que é o certo, para a gente ter um Estado minimamente organizado que respeite os direitos civis. E aí ele entende isso de forma ampla. Então, independente de norte global ou sul global, a gente tem que ter um sistema onde todas as minorias têm possibilidade de falar, tem possibilidade de escuta e de fala. E a gente só consegue isso num sistema democrático. Então, a fala dele foi muito importante nisso, porque ele faz a amarra. Então, ele consegue ser escutado por todos os tipos de estruturas políticas dos países diversos. Então, você vai ter o Lula batendo muito papo com o mais democrata de todos, como o mais ditatorial de todos. E ele não vai deixar de falar com alguém porque ele não concorda com aquela questão política daquele Estado, porque ele não está olhando para a questão política do Estado. Ele está olhando para o desenvolvimento daquele Estado que vai auxiliar as pessoas que moram naquele Estado. Sim, eu vou passar para o Breno aqui, que o nosso tempo do primeiro bloco está acabando, mas só queria lembrar, eu quero que você fale sobre essa questão da liderança internacional do Brasil também, Breno, mas lembrando que esse encontro sobre democracia aconteceu no momento em que os Estados Unidos está cada vez mais perto de se tornar uma autocracia, né? Esses avisos, né? O controle da imprensa, a tentativa de cerceamento está muito grande. Então, vamos dizer, foi um evento que foi muito antenado com o que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, né? Sim, isso reforça algo que é muito afeto ao presidente, né? O puxão de orelha que o presidente deu nos nossos irmãos progressistas do mundo, ele fez isso recentemente nos encontros internos do PT. No Encontro Nacional do PT ele fez isso, no seminário que o PT promoveu no final do ano passado ele fez isso, quando coloca que o partido precisa voltar ao seu manifesto para que possa voltar à sua raiz, voltar aos elementos estruturantes, por conta dele entender que ele é fruto da democracia. O presidente Lula ele é fruto da democracia. E ele hoje é quem consegue traduzir para a sociedade a importância de vivermos na plenitude democrática. Eu acredito que é esse discurso que o campo precisa fazer para o mundo inteiro. Que a democracia não é algo intangível. Democracia é a garantia do habeas corpus, é a garantia da ampla defesa, é a garantia de mecanismos de gestão da política econômica que garantam equilíbrio entre as pessoas, equilíbrio entre os estratos da sociedade. É isso que, no final das contas, ele faz um chamamento para que a governança mundial, sobretudo as lideranças progressistas, cheguem nesse ponto de convergência. A gente sabe que no nosso campo,
né, um campo atravessado pelos princípios marxistas, socialistas, se tem a revolução como propósito final. Mas a gente também vive situações extremamente calamitosas, onde precisamos nos dialogar com a sociedade para defender a democracia em termos mais tangíveis para o cotidiano. Né? Então, eu acredito que o presidente Lula ele traz o assunto da democracia para o centro do debate do campo progressista, mas também no sentido de traduzir isso em elementos práticos no diálogo com a sociedade. Maravilha. Bom, a gente vai terminar esse bloco só lembrando para vocês que agora, né, hoje, o dia em que a gente grava o programa, que é sexta-feira, dia 26 de setembro, a grande questão é o que será do encontro, do saldo, né, dessa viagem, é o que será do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Lula. Não se sabe quando vai acontecer, se vai ser por vídeo, se vai ser presencial. Circularam algumas notícias até de que pode acontecer num terceiro país, em eventos nos quais os dois estarão. Por exemplo, acho que entre 26 e 28 de outubro, o presidente Lula vai estar na Malásia, no encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático. O presidente Trump foi convidado, mas ainda não confirmou. Tem um outro encontro na Coreia do Sul, que acho que é entre outubro e novembro também. Enfim, agora vamos aguardar para ver o que vem disso, né? Se o tarifaço cai, se as coisas pioram ou não. Enfim, e aí eu acho que isso traz para a gente, assim, diretamente uma questão muito importante, né? Que é sobre a extrema-direita brasileira, que ficou meio sem pai nem mãe completamente essa semana, né? Porque se você teve, por um lado, vamos dizer, antes, né? Se a gente for fazer pela ordem cronológica, teve a questão da votação, eles estavam uma pressão muito forte na Câmara dos Deputados para votar a PEC das prerrogativas, que foi chamada de PEC da blindagem, PEC da bandidagem, né? Acho que os dois últimos nomes, o último nome serve melhor ao seu pretexto, e que na sequência já vinha a anistia, que virou dosimetria, enfim, eles foram, né, a pressão das ruas foi tão forte que o Senado enterrou o projeto e agora existe uma divisão entre as duas casas, aparentemente. E aí veio o Donald Trump e fez, não, tive uma química com o Lula, tal, e aí o Eduardo Bananinha e o Paulo Figueiredo lá precisaram sair pela tangente para dizer, não, o Donald Trump foi um gênio, ele atraiu o Lula, coisa e tal. A verdade, obviamente, ninguém sabe exatamente o que é. Mas, e aí, né? Como é que fica a extrema-direita brasileira nesse momento? Começa por você, Biazita. Eu acho que assim, a gente teve um problema muito sério. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro que a extrema-direita brasileira é praticamente uma conexão com a extrema-direita internacional, né? Por isso que a gente teve essa interferência tão forte, né, do Trump na questão do Brasil, tentando interferir no judiciário. Mas foi um baque enorme, porque assim, os Estados Unidos, o governo Trump, ele é dividido em duas linhas políticas. Uma do Rubio e outra que é um grupo mais diplomático, que não acredita tanto nessa interferência. E a turma do Eduardo Bolsonaro estava em cima da galera do Rubio, né, para ver se conquistava, para ver se conseguia fazer esse processo de manipulação interna no Brasil, e até que eles conseguiram muita coisa. Só que assim, eles conseguiram muita coisa até a primeira esquina, porque a gente não pode, os Estados Unidos também não pode acabar com todas as relações comerciais, políticas com o Brasil por causa da família Bolsonaro. Eu acho que foi uma tentativa, eu tenho muito claro para mim que ali foi uma tentativa da família Bolsonaro mesmo, de, com o tarifaço, tentar um golpe de Estado interno, assim, porque as elites, na cabeça deles, as elites ficariam contra o governo e apoiariam um possível golpe de Estado com o tarifaço. Não deu certo isso, então eles continuaram forçando a barra, tanto com a lei Magnitsky, entre outras coisas, criaram uma situação complicada para os Estados Unidos, porque a lei Magnitsky perdeu a credibilidade internacionalmente, era uma lei que os Estados Unidos utilizavam realmente para ameaçar várias outras figuras políticas no mundo. E a partir do momento que ela não teve o impacto que se imaginava no Brasil, ela acaba perdendo essa validade, mas a gente tem uma extrema-direita que vai estar sempre se reorganizando. O que aconteceu essa semana é que aconteceu o inverso. Normalmente a extrema-direita estava mostrando muita força na rua, muita força com essa manipulação com os Estados Unidos, mas as manifestações que aconteceram essa semana mostraram muito claramente
que a esquerda está muito forte, a esquerda está muito mobilizada. Porque a gente não está falando de manifestações que tiveram dinheiro envolvido, que tiveram uma estrutura muito com antecedência organizada, nada disso. Foi uma coisa muito espontânea, claro, com lideranças, com uma pauta definida, com um objetivo, que era a PEC e a anistia não, mas deixou muito claro o seguinte, que a população brasileira não é a favor da anistia do Bolsonaro. E isso leva-se a uma mudança de postura do governo americano. Porque até então a informação que chegava para o Trump, porque existe muita informação que chega ali, era de que o brasileiro apoiava a anistia ao Bolsonaro. Que o Bolsonaro tinha um amplo apoio. Inclusive, eles levavam pesquisas de um certo instituto de pesquisa para a equipe do Trump para provar que havia um apoio ao Bolsonaro. Quando vem as manifestações que apareceram no mundo todo, os principais jornais internacionais reverberaram as manifestações de rua, e que parecia, no Rio de Janeiro, inclusive, as imagens pareciam de Réveillon, tamanha quantidade de gente que tinha em Copacabana, isso mostrou o seguinte, não, o Bolsonaro não tem apoio. Se o Bolsonaro não tem apoio, por que o governo americano vai continuar batendo nessa tecla de Bolsonaro? E isso deixa a família Bolsonaro numa situação muito complicada, para não dizer um outro termo mais pejorativo, porque eles apostaram absolutamente tudo. O Eduardo Bolsonaro apostou tudo nessa história. Ele apostou a liberdade dele, inclusive. E aí ele está agora com uma abertura de inquérito na PGR, uma abertura de investigação, vai ser processado, vai perder o cargo provavelmente porque não conseguiu a minoria, com consequência das manifestações de rua. Então, assim, eu acho que uma coisa muito interessante nessa história é que tudo que acontece nessa semana, em termos internos, nessa questão da extrema-direita, é consequência, assim, das manifestações populares. Porque você mostra para o mundo o seguinte, não, nós não apoiamos Bolsonaro, nós queremos Bolsonaro preso, Eduardo Bolsonaro não responde pelo Brasil, ele não tem esse reconhecimento da população brasileira, e isso cria uma mudança de tom no próprio Estados Unidos. Até que ponto vale a pena você criar também um problema interno nos Estados Unidos com o empresário americano em nome de um quadro político que não tem tanta força como se vendeu que tem? Porque não tem. Né? Todas as pesquisas mostram que a maioria da população quer o Bolsonaro preso, não quer anistia, e a questão da PEC, ela foi muito importante porque também colocou o Congresso em alerta. Colocou o Congresso muito em alerta de não dá para fazer tudo o que a gente quer nesse momento onde você tem redes sociais que as coisas se propagam. Porém, o campo progressista tem que entender que não para na manifestação. Né? A gente tem uma eleição em 2026 e não dá para a gente passar de novo mais um tempo na mão de um Congresso tão antiquado e conservador e que não escuta as necessidades dos brasileiros como a gente tem agora. Então, assim, não é só eleger um presidente progressista e um presidente de esquerda. É eleger um Congresso de esquerda. É eleger um Congresso progressista. Porque a gente não fica na mão nessa situação. A gente não precisa ficar nesse desespero que 2 da manhã a gente descobre que tem uma votação de surpresa onde pode anistiar o Bolsonaro, onde pode anistiar uma série de deputados que cometem crimes. A população não pode ser refém do Congresso brasileiro. Eu acho que isso fez o povo acordar nesse ponto. A gente não precisa ser refém. Quem coloca essas pessoas lá somos nós. Então, a gente também pode trocar as pessoas que estão lá. Sim, só lembrando, se você quiser ver como foi um pouco da cobertura internacional sobre as manifestações no Brasil, tem na revista Focus aí dessa semana. E aí, Breno, o que você acha desse momento da extrema-direita brasileira e acho que também do nosso campo? Olha, a extrema-direita ela conseguiu chegar a esse tamanho porque lá no governo Temer, depois que sofremos o golpe, né, o governo Temer nasce capenga, né? Porque o golpe foi legítimo, o Temer fica ali no fio da navalha, tendo que contar com o pessoal para admissibilidade dos processos dele também. Então, isso fez com que a política ficasse mais cara. E aí o Centrão escalou. Nisso, você termina colocando a chantagem como prática recorrente do Congresso. E o preço, né, aumentou. E aí a gente artificializou o fortalecimento de um segmento político brasileiro. Porque nas condições normais de temperatura e pressão, a extrema-direita não se criaria no Brasil. É importante a gente colocar isso. Então, aquele núcleo ali, aquela tecnologia criada pelo Eduardo Cunha, aprimorada pelo Lira, e que Hugo Mota quer continuar levando a cabo, encontrou um grande exterminador, que é a grande política que o presidente Lula costuma fazer. E aí é por isso que eu trago novamente o conceito de grande política. Quando o presidente ele começa
com todo o desafio que é montar governo, que é passar tudo isso, mas procurar direcionar a sua fala para temas centrais, temas que dialogam com a necessidade do povo, essa perseverança do presidente Lula ganhou nesse embate com relação ao tarifaço e realmente caiu o véu para uma parcela da população brasileira do que são os Bolsonaro, vis-à-vis o que é o presidente Lula, o que é a grande política que o presidente Lula leva a cabo, é essa situação. Porque uma coisa que nós precisamos aprofundar, dialogando com o que Biazita fala, na importância de elegermos um Congresso mais progressista no ano que vem, é dizer que a democracia brasileira não pode estar sob chantagem de, sabe, de uma curriola, se é que a gente pode chamar assim. Porque é isso que acontece. A tecnologia do Cunha foi aprimorada pelo Lira e está querendo ser levada a cabo pelo Hugo Mota. A tecnologia da chantagem. Só que eles estão tendo que lidar com o maior estadista que o Brasil já viu nos últimos tempos. Então, assim, questões centrais da sociedade sendo colocadas diante dessa picuinha que eles estão querendo colocar, nos fizeram sair um pouco das cordas e começar a fazer política. Eu penso que o nosso campo precisa agora, mais do que nunca, é fazer política. Eu falava dia desses para um grupo de WhatsApp de uns amigos de infância, a gente não tem fôlego para ir para a rua todo domingo, mas a gente ganhou fôlego para ficar, pelo menos ali, olhando no olho e falando o que precisa ser falado. Então, assim, nós estamos construindo uma rota importante que eu acredito que ela vai desaguar no 2026, onde as questões importantes do país vão ser colocadas em primeiro plano, no sentido de combater esse comportamento chantagista de alguns setores do parlamento. Então, a gente vai colocar a discussão parlamentar, que é essencial, é válida para a democracia, é imprescindível, mas em outros termos, Pedro. A gente precisa colocar isso em termos que o que precisa ser colocado é a questão do imposto de renda, a questão dos mais especialistas. Veja só, a coisa foi tão boa que o mais especialista passou com 400 votos na Câmara. Com direito ao ministro Padilha chegar no plenário com a gravata de um deputado do PL. Então, quando a política é colocada em termos civilizados, é devolver o constrangimento, é aquilo que se fala com relação à saúde mental. Nós, democratas, precisamos devolver. Isso vai fazer com que a gente passe a trilhar um caminho mais próximo daquilo que das bases sociais e políticas que a gente precisa para fazer uma campanha em 26 que a gente possa melhorar essa correlação de forças. Eu sonho com um congresso de esquerda, mas eu sonho também com um congresso democrata que garanta que a gente possa, pelo menos, sair desse universo da chantagem. Que é aquilo que o presidente Lula já falou. Uma coisa era divergir do PSDB, onde você tinha ali o embate no Congresso, na perspectiva ideológica, mas a coisa não é mais assim. Uhum. Desde a tecnologia das pautas-bomba do Eduardo Cunha, que não é mais assim. Então, o que eu coloco é que a extrema-direita, esse segmento político, essa turma que ganhou mandato, de graça, sim, porque essa turma não é da política. Essa turma ganhou mandato, oportunisticamente, sem fazer política, sem dizer que está fazendo política, fazendo o pior tipo de política possível. Então, isso terminou gerando no parlamento uma situação atípica, completamente atípica. Então, o que a gente precisa hoje é fazer todo o esforço para que o debate político, gente, esteja dentro da política. E aí a gente consegue lidar. Dentro da política a gente consegue trabalhar, consegue mexer. O povo começa... Veja só, as pessoas entenderam o que está acontecendo a partir do momento que nós começamos a fazer o debate político propriamente como ele precisa ser feito. Uhum. Saindo da questão da chantagem. Quando as pessoas entenderam que o presidente Lula estava sendo colocado, o presidente Lula, a democracia brasileira estava sendo colocada sob chantagem, é isso. E a falsa percepção de si mesmo que muitos parlamentares têm ali presos naquele mundo, daquele sindicato com todo o respeito à expressão sindicato, aos outros sindicatos, mas
do Sindicato dos Deputados, trabalhando por eles e para eles, as pessoas começaram a entender. Por isso que teve rua. A gente foi para a rua, mas a gente não foi sozinho para a rua, como precisa ser. A gente precisa ir com o povo. Nós, militantes organizados, precisamos ter capacidade de galvanizar a sociedade nos grandes temas. E isso voltou à ordem do dia. E é isso que precisa continuar. Quando o presidente Lula fala que é importante radicalizar a democracia no sentido dela estar mais próximo das pessoas, é nesse sentido. Para que a gente possa cada vez mais animar ainda mais as pessoas, para que elas possam tomar parte daquilo que precisa ser tomado. E aí a gente seguir avançando e, sim, eleger as bancadas que nós precisamos para a gente poder construir esse país como a gente sonha. Sim, quando a gente fala hoje em defesa da democracia, né, eu acho que essa eleição que se aproxima, ela é muito fundamental para isso. E eu queria convidar todo mundo que nos assiste aqui, né, esse programa ele é destinado a quem é filiado ao Partido dos Trabalhadores, a quem é militante do Partido dos Trabalhadores, dirigentes e também políticos eleitos aí em todas as instâncias, a assistir. A gente tem no nosso canal do YouTube o discurso que o presidente Lula fez no último encontro nacional do PT. E ele fala muito sobre ele. Bom, ele deu uma aula de política ali, ele fala muito sobre essa questão da construção do Congresso. Ele fala o quanto é difícil governar numa Câmara onde o PT tem apenas 70 e poucos deputados. E a importância da gente batalhar para eleger mais e mais deputados. E acho que dentro dessa linha, Breno, tem um ponto muito importante, que é o Senado. Né? Hoje, a bancada bolsonarista no Senado já é muito grande. E a maior parte das cadeiras vai estar em disputa em 2026. Se a gente não defender as candidaturas viáveis, né? Assim, o sonho do Congresso à esquerda, do Congresso progressista, ele vive em nós sempre, né? Mas, assim, a gente precisa defender as candidaturas viáveis nesse momento. O Senado de centro já ajuda muito. Poxa vida, muito, né? Entendeu? Muito. E olha que eu estava assistindo, acho que o Haddad outro dia falar, o próprio Lula, que, assim, esse Congresso, acho que votou ou entregou 70% daquilo que o governo federal queria, o que é bastante para o cenário que a gente tem, né? Mas, enfim, eu acho que isso nos leva a um ponto, vocês estavam falando das práticas do Eduardo Cunha, do Arthur Lira, que está sempre aí rodeando o Hugo Mota ainda, né? O Hugo Mota, ninguém sabe se é realmente um líder nessa Câmara ou se é apenas um fantoche. Mas o que une hoje o centrão à extrema-direita, me parece, e aí eu quero que vocês comentem, me parece que é muito assim, o orçamento secreto, né? Que foi o Bolsonaro que concedeu esse benefício aos deputados, à Câmara dos Deputados, enfim, ao Senado, né? E é essa ideia da política patrimonialista, né? De fazer o uso do Estado e das suas ferramentas em benefício próprio. A extrema-direita defende isso e o centrão, me parece, gosta disso, né? Esse centrão que a gente tem hoje, que é importante lembrar, o centro no legislativo brasileiro sempre foi importante, né? Mas era outro centro, não era esse centrão que aí tá, que é quase um direitão, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre onde é que une essas duas forças e se agora, nesse momento, pode haver, vocês veem algum espaço para algum tipo de afastamento ou desunião entre esses dois entes da política brasileira? Eu acho que nesse momento a gente tem uma possibilidade grande de desunião desses dois entes, porque eles têm interesses políticos muito grandes em 2026 e eles disputam o mesmo grupo de eleitores, né? Então agora sim é o momento que eles começam a se pegar, principalmente nas campanhas distritais, campanhas regionais. Porque assim, eu acho que o grande problema da política brasileira, desse tipo de político, é que ele faz política regional para si próprio, para manter seus feudos de poder. E o que a gente tem no Centrão, por que eles disputam tanto, né, o orçamento secreto? Porque esse orçamento secreto mantém as prefeituras, mantém os governos estaduais
que eles fazem parte desse feudo. Então, é o que constrói a estrada, é o que reforma aquele semáforo, é o que reforma o hospital em cima da hora, sem ser uma reforma realmente importante, mas para mostrar para o eleitor. O orçamento secreto é isso. É importante a gente também explicar para as pessoas o que é o orçamento secreto, né? É um dinheiro que você não tem muito como dizer para onde vai, né? É um dinheiro que você não consegue designar direito e que acaba parando na mão de prefeituras, de cidades pequenas, cidades de médio porte, financiando campanhas eleitorais com obras públicas, muitas vezes, que não têm funcionalidade. Não é aquela obra pública estrutural que demora anos. É aquele passar um cimento, né, gente? Passar asfaltar o acesso ao povoado. É só botar o asfalto, jogar o asfalto sem fazer manilha. Daqui a 2 meses está quebrado. É isso que é o orçamento secreto. E aí a gente tem pessoas na política hoje, que eu acho que é muito complicado, que não fazem política. Eu acho que a gente não é nem que a gente faz uma política ruim. A extrema-direita não tem político. Essas pessoas não são políticas. Elas estão ali porque descobriram uma forma fácil de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para se manter em poder e ganhar poder. Poder mesmo. Porque a gente vê a própria fala deles, eles falam com as pessoas com ar de superioridade, e a PEC da blindagem mostrou isso, né? Eles quase querendo se colocar acima dos outros cidadãos brasileiros, como se eles fossem uma nobreza do país, né? Como se você estivesse criando uma nova monarquia dentro da democracia brasileira. Então, são pessoas que não fazem política. Porque o antigo centro, você tinha, assim... Eu sinto saudade de quando a gente debatia com direita raiz, né? Que era o cara que era direita mesmo ideologicamente, mas que era um democrata e que na hora que tinha que discutir as questões do país, você tinha consenso. Você não tem consenso porque a gente às vezes está lidando com moleque. Moleque que não sabe política, moleque que está ali para ganhar dinheiro, para fazer nome. É muito ego. Você percebe que são milhares de cortes em redes sociais que não condiz com a verdade. A gente tem que falar também do impacto das redes sociais na extrema-direita, que ela levantou esse grupo que não é político, que não tem base. Você vai olhar, às vezes, os candidatos com maiores votações não tem base alguma. Você tem senador que nunca teve base de trabalho nas cidades de onde vem. E eles apareceram e explodiram na internet. Então, assim, é importante conscientizar as pessoas que, assim, o influencer é influencer. O político é político. O político, ele tem um trabalho de base no seu grupo social. Independente da ideologia que ele siga, ele tem um trabalho de base naquela sociedade, naquela cidade, naquele estado. E a maioria não tem. Então, o que a gente chama hoje de centrão não é nem centrão. É uma extrema-direita envergonhada, que eu costumo dizer. Porque, assim, até mesmo o antigo centrão agora está para o lado progressista, para não se misturar. Esse centrão está em torno de uma busca por poder e dinheiro, para manter o seu poder e dinheiro regionalmente. E é uma extrema-direita envergonhada, porque eles não se apresentam efetivamente como extrema-direita. Mas se a gente olhar todas as votações, a primeira coisa que eles fazem é migrar para a extrema-direita na votação. Eles só migram para o campo progressista quando eles percebem que a perda é maior do que o ganho. E a gente viu isso na PEC da blindagem, que eles não calcularam o impacto nas redes sociais. Então, no dia seguinte, tinha um bando de deputado fazendo fala, dizendo, não, eu votei errado, não, eu não votei assim, não, eu não estava... Eu votei, mas eu não queria votar, eu fui pressionado. Entendeu? Porque eles estavam pensando nos benefícios pessoais, nunca nos benefícios em termos políticos regionais. Então, assim, a gente não tem um centrão, a gente tem uma extrema-direita envergonhada. Ou uma extrema-direita gourmet, como eu digo que é o governo de São Paulo. Uma extrema-direita gourmet, né? Tipo, vendo uma... Sou de direita, mas não é. Porque o direita mesmo, o direito raiz, ele está muito mais do lado progressista do que do lado da extrema-direita. Só que aí a gente tem a questão. A gente tem muita extrema-direita nesse país. Muita extrema-direita. E essa galera, muita gente se reconhece nessa galera. Então a gente tem que... É quase que abrir mesmo o presente e mostrar, ó, isso aqui é extrema-direita, isso aqui não acredita em direitos civis, isso aqui é contra as minorias sociais, isso aqui não acredita em política social, porque tem que destrinchar o que está acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas ouvem centrão e elas pensam na direita clássica, elas pensam no Alckmin, na disputa Alckmin-PT. Né? E assim, não é isso. Tanto que o Alckmin hoje é o vice do Lula. Né? A gente está falando companheiro de... Alckmin. Eu brinco muito, eu lá em Sabia de 2000, militante vice, 2025, assim, o que está acontecendo no mundo agora? Mas isso é fazer política de verdade quando você pensa em país. E o que a gente tem no Centrão não é gente fazendo política de verdade, é gente de extrema-direita que se apresenta como Centrão apenas para conseguir negociar melhor o que pode ganhar em troca. E aí é por isso que precisa fazer assim, precisamos eleger candidatos progressistas, né? Esquerda ou até mesmo direita progressista, mas tem que ser progressista.
Porque o progressista vai dialogar com o governo. Ele não vai chantagear o governo. O que acontece é chantagem. É isso. E aí, Breno? É chantagem, porque o que acontece na prática? Você tem isenção de imposto de renda na pauta. Aí o que acontece? Ali, o baixo clero que ascendeu. Eu estava conversando esses dias que hoje, se estivesse vivo, Severino Cavalcante estaria muito feliz, porque é o triunfo do baixo clero. Hoje o parlamento brasileiro vive o triunfo do baixo clero. Isso é algo que chama muita atenção, porque o que acontece? Você tem um programa extremamente virtuoso que, inclusive, vai garantir melhora de vida para as próprias bases parlamentares deles. Porque eleição para deputado do interior é muito objetivo. Escolha o presidente, o governador, o senador que você quiser. Só vote no deputado. É assim que funciona. Porque, no final das contas, é isso. Nós estamos falando de grandes centros, então, em grandes centros, você tem uma quantidade de deputados e deputadas fazendo campanha com possibilidade de ter quantidade de votos muito grande. Mas a gente, às vezes, está falando de uma cidade que tem um colégio eleitoral de 2.000 eleitores, onde 95% dos votos para deputado federal naquela cidade são para um candidato ou candidata. E é assim que essas pessoas chegam em Brasília. Né? Então, no final das contas, o que termina sendo colocado é o seguinte: você tem uma grande pauta, nossa, que é muito cara à população, mas só que você precisa de maioria. Mas só que você sempre quer mais, né? Passarinho fica de boca aberta ali o tempo todo, sempre querem mais. Então, o que é que a gente vai fazer para ter mais? Ah, não, vamos dizer que se a gente não votar, se a gente não passar o imposto, a isenção do imposto de renda, a gente vai colocar a anistia para votar. E como esse é um assunto que é vital também para nós, né, eles acham que vão conseguir, com essa chantagem, conseguir algum tipo de liberalidade. E aí a coisa aconteceu de tal forma que a máscara caiu, em certa medida, e a gente precisa potencializar esse momento aí, sabe, que acenderam as luzes, cruzes, que flagra, sabe? Porque é isso que aconteceu com os segmentos da sociedade na leitura dela com relação ao Congresso. A coisa não é somente, não ficou no âmbito hipotético que nenhum político presta. A coisa é o seguinte: eles não prestam e eles estão trabalhando contra mim. Isso é que ficou bem nítido agora. Por isso que as pessoas foram para a rua, mais do que nunca. E validaram uma agenda popular. E essa agenda precisa ser incorporada por nós, de forma muito objetiva. Até o ponto de eles dizerem que a agenda também é deles. E aí a gente começa a virar o jogo. Então, o que eu penso com relação a essa relação com a extrema-direita é que eles escalaram num ambiente de fraqueza política de quem governava. Então, quando quem governa é fraco na política, precisa anabolizar aquilo ali. Você termina anabolizando a política desse jeito, com orçamento secreto. Então, hoje a gente tem um político forte que não precisa anabolizar a relação com o Congresso, mas nós ainda não fizemos o detox, nós não fizemos ainda a depuração do que contaminou o parlamento brasileiro. Então, a gente está tendo que lidar com essa chantagem. E isso é importante que quem tem responsabilidade na mobilização social faça também esse diálogo com a sociedade. Porque nós sozinhos não conseguiremos fazer. É importante que isso comece a ganhar corpo no meio da sociedade. A ideia de quando se coloca que o Congresso é inimigo do povo, eu faço a parte de que segmentos do Congresso são inimigos do povo, porque o Congresso é uma instituição, né, da democracia brasileira. Mas existem segmentos do Congresso que são inimigos do povo. E a gente precisa expor esses segmentos. Porque isso vai fazer com que a disputa ganhe contornos, minha gente, mais nítidos. Que a gente possa aprofundar o nosso debate sobre o nosso programa, falar sobre democracia de uma forma muito prática desse jeito. O que é democracia? Onde a democracia está mais próximo de nós? É quando a gente tem que lidar com segmentos do parlamento que não querem passar programas importantes que vão ajudar a vida das pessoas, que vão fazer com que a classe média tenha um ganho médio de tantos por cento da renda no final do ano. É importante que a gente coloque para a população de que existem segmentos do Congresso que estão impedindo que as famílias brasileiras ganhem um 14º salário, porque é o que vai funcionar.
a isenção do imposto de renda, um 14º salário, que vai ser diluído ali ao longo de 12 meses. Então, é isso que a gente precisa, de forma muito, muito objetiva, ter esse diálogo franco. Nossas lideranças têm começado a fazer isso, né? A retomada da aprovação do presidente Lula é uma prova disso. Essa percepção de que as coisas estão melhorando é uma percepção disso, porque a gente começa a tirar ali a névoa do que encobria as entregas do governo do presidente Lula. Então, mexeu com eles. Eu acho que agora a gente precisa intensificar nisso, não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não é somente o show de Copacabana, né? A gente precisa fazer humildinho, precisa avançar nisso de forma muito enérgica, porque 26 já começou. E começou de uma forma muito boa, de uma forma que começou na defesa da democracia, na grande política, na exposição dos grandes problemas da humanidade contemporânea. Então, eu acho que a gente está aí em termos muito bons para a gente poder avançar e aprofundar isso no nosso campo. Maravilha. Olha, gente, se eu tivesse que dizer assim, em resumo, essa discussão que a gente teve nesse bloco, basicamente a gente falaria assim, que a extrema-direita ela é antipovo. Ela defende os interesses privados, particulares, ali dos amigos dos eleitos deles, que ela é patrimonialista, que ela defende o orçamento secreto e tentou aprovar a PEC da blindagem, que está morrendo de medo de investigação que está rolando no STF, que esses caras vão acabar tendo que responder. Tem uma série de ligações escusas, que essa gente aí deu guarida para quem queria roubar os aposentados naquele escândalo do INSS, e até a CPMI do INSS está mostrando isso. Enquanto isso, de outro lado, o governo Lula faz o Brasil crescer, o governo Lula investe em educação, investe em uma série de benefícios para a população mais pobre, para a classe média. Olha, basicamente a gente precisa, como o Breno disse, se apropriar das informações sobre tudo que está sendo feito para que a gente possa defender isso e mostrar que quanto mais forte a gente puder fazer com que seja a bancada governista e na Câmara e no Senado, maior vai ser a ação do governo para mudar essa realidade do país, né? E que vem aí a votação da isenção do imposto de renda, para quem recebe até 5 e 7 mil reais por mês. Bom, gente, 1 minuto só de considerações finais aí para cada um de vocês, beleza? Combinado? Biazita, começamos por você, que é a nossa convidada externa aqui no programa. Eu acho que a gente tem um grande caminho aí na frente. Eu acho que não vai ser fácil 2026, isso para mim é muito claro, porque a gente tem uma extrema-direita que percebeu que está perdendo muito espaço político no Brasil, uma extrema-direita que tem apoio internacional muito forte. A extrema-direita ela cresce no mundo todo, ela não cresce só no Brasil, só nos Estados Unidos. Ela é um projeto político mesmo, internacional, que tem como uma grande liderança o Trump, e do outro lado, dos democratas, a grande liderança é o presidente Lula, tanto que na cúpula da democracia, ele ali era o ponto principal ali do debate, apresentando as necessidades de defender a democracia. Então, acho assim, 2026 é muito importante para a gente, porque ele vai muito além de um segundo mandato do governo Lula. Não é essa a discussão principal. Claro que é muito importante o segundo mandato para você continuar fazendo as mudanças que o país precisa, porque a gente ficou muito tempo parado, desde Temer, Bolsonaro, né? A gente teve uma estagnação, um retrocesso muito grande como nação. Mas, principalmente, para a gente manter a nossa democracia, e manter a democracia significa manter os direitos da população brasileira, né? Porque, assim, não é só o presidente Lula, é você tirar as pessoas do mapa da fome pela segunda vez, que isso é muito importante, é você aumentar a quantidade de jovens na escola com pé de meia, porque só quem é professor sabe o impacto que tem esse projeto. A gente tem um Enem com praticamente um dos recordes de entrada por causa da ajuda financeira. É a gente ter um congresso voltado para as necessidades da população brasileira, onde você vai votar coisas que são consequência de uma posição do povo, né? Um congresso com escuta. Então, a gente está num momento histórico do Brasil muito importante, onde precisa se neutralizar o máximo possível a extrema-direita. Mas lembrar que a extrema-direita não é só Bolsonaro. A extrema-direita não é só Eduardo Bolsonaro. A extrema-direita tem suas reservas. Tem Tarcísio em São Paulo, tem Caiado no Centro-Oeste. Você tem quadros de extrema-direita aí prontinhos para se apresentar caso o Bolsonaro não consiga, a família Bolsonaro não consiga vingar, e não vai vingar,
né? Porque o sistema judiciário funcionou, porque a nossa soberania foi mantida. Mas ela é extremamente perigosa, e entender que não é só também Congresso e governo federal, é a construção política no dia a dia, que eu acho que é o que está faltando, né? É o debate político no dia a dia, é as pessoas se sentirem parte do processo político no Brasil. Por muito tempo as pessoas não se sentiram parte do processo político, elas veem a política como um lugar muito longe para elas, que não repercute nelas. Elas começam a entender que repercute sim. Então é a manutenção dessa melhora do país. A gente, em termos de nações, passou pelas trevas no governo Bolsonaro. Eu acho que a gente vai demorar muito tempo para cair a ficha de como foi ruim. E a gente está saindo dessas trevas agora. E a gente não está só o Brasil saindo dessas trevas. O Brasil está puxando o resto do mundo para sair. Precisamos sair das trevas da extrema-direita. Então, 2026 é um ponto focal muito importante, um divisor de águas para a democracia brasileira. Mais até do que a última eleição. Obrigado, Biazita. Breno. Bem, eu acho que o que está diante de nós aí é a possibilidade da gente construir uma nova maioria social no Brasil, né? A gente ganhou a eleição muito apertadamente, né? Eu acho que esse governo do presidente Lula, com o volume de entregas que ele tem, ele dá a condição de, politicamente, a gente evoluir a nossa performance na construção de causas comuns que procurem unir mais a população brasileira e que façam com que nós consigamos construir essa nova maioria social para a gente poder ganhar 26 e ganhar bem 26. Eu não tenho dúvidas que o presidente Lula será reeleito no ano que vem, mas eu sempre digo, como o presidente Lula será reeleito no ano que vem? Em que contexto político o presidente Lula será reeleito no ano que vem? Então, cabe ao nosso campo, cabe a todos nós que fazemos política, em darmos esforços para a construção de uma nova maioria social. E essa nova maioria social está ancorada na percepção desses elementos da sociedade que precisamos estar mais próximos, sem estigmatizar segmentos que têm uma determinada inclinação religiosa, sermos mais amplos na construção eleitoral, sem nos perder, sem nos afastarmos do nosso programa. Eu acho que o que está colocado para nós é um desafio de aprofundar na sociedade o exercício democrático. Então, essa campanha que a gente vai fazer no ano que vem, nós já temos aí alguns elementos que vão nos orientar a partir de agora, que é, essencialmente, a construção de causas comuns que possam unir a sociedade brasileira em torno de um programa que garanta a continuação e aprofundamento da democracia com aprimoramento de programas que já fazem parte da realidade brasileira. Então, a população ela já incorporou ao horizonte dela, a leitura dela, de que aquilo que nós entregamos para ela é bom, mas precisa de mais. E nós precisamos construir essa maioria social, porque é ela também que vai nos dizer como é que nós vamos aprimorar o nosso trabalho político. Tá certo. Bom, Biazita, muito obrigado. Breno, muito obrigado. Antes só de encerrar, vou dar aqui alguns recados. Primeira coisa, a gente mencionou aqui o manifesto de fundação do PT. No site da Fundação Perseu Abramo, a gente tem lá um pôster que você pode fazer o download e imprimir para pendurar na parede do seu diretório, enfim, na parede de onde você quiser, que tem um manifesto de fundação do PT, uma arte muito bonita. Visite o nosso site, a gente tem uma série de materiais, de cadernos formativos para atualização do discurso, propostas, novas ideias. A gente tem também uma série de cursos que estão sendo oferecidos. Curso agora, nesse momento, está iniciando. Começou ontem um curso sobre economia solidária, mas tem aqui, pela Escola Nacional de Formação, o Nova Primavera, tem cursos sobre história e política do Brasil, história e política do mundo, 1, 2 e 3, grandes professores, e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações e nos siga nas redes sociais. Sempre é o @FPAbramo em qualquer uma das redes. Você pode também procurar por Fundação Perseu Abramo. Se quiser encontrar o nosso site na internet também, pode ir nos campos de busca e colocar Fundação Perseu Abramo ou Perseu Abramo, que por lá vai aparecer, tá certo? Gente, muito obrigado por estarem aqui. A gente fica por aqui. Na semana que vem, o Lázaro Rosa estará de volta. Então, até qualquer dia.